Me conhece, meu nome é João Tolomeu e eu sou um profissional da saúde preventiva. Eu desenvolvi aí o João Flix, que é o maior streaming de autocuidado do Brasil, para você ir acessar aulas curtas, às vezes algumas longas, dependendo se você tiver com tempo, né? Mas geralmente a vida é corrida, então lá tem muitas práticas curtinhas para você aprender sobre meditação, respiração, técnicas do yoga, algumas técnicas do jiu-jitsu. Vale a pena demais conhecer o João Flix. Em algum lugar aqui desse vídeo vai ter um link, clica lá, depois assiste, né? E depois você vai lá, clica e entra logo para o João Flix. Bom, sem mais delongas, eu vou anunciar a nossa convidada de hoje, né? A doutora Patrícia. Gente, por que que eu pensei em falar nesse tema, né? Os animais, eles são parte da família, né? A doutora Patrícia, ela é médica veterinária e ela também é uma pessoa sensível, é pianista erudita, teve essa formação, uma pessoa com uma sensibilidade que vai assim trazer vários insights poderosíssimos para a gente hoje, para gerar valor para a nossa vida. Olha, já até chegou, deixa eu abrir aqui. Conosco, esse espaço é seu. Vamos lá, cadê? Aí. Pati, obrigado pela presença aqui, prazer ter você aqui. Que delícia! João e tutores de plantão. Como eu costumo dizer, que alegria esse encontro, onde nós vamos falar um pouquinho, né? A conexão dessa vivência possível a partir do momento que nós fazemos a escolha de compartilharmos com esses seres tão especiais que são os nossos pets. Gratidão pelo convite, viu, João? Paty, eu que agradeço você ter aceitado, ter dividido aí, estar dividindo seu conhecimento, seu tempo com a gente. E é como eu disse no início, né? Os animais, eles são membros da família, né? Não tem como a gente não pensar assim, né? E é importantíssimo, como uma forma integral, a gente falar da saúde deles, ver como isso impacta na nossa, né? Bom, para começar, eu quero saber um pouco mais de você, Paty, para quem não te conhece, né? Você também é pianista por formação, né? E você costuma dizer que essa sensibilidade da música, ela ajuda a gente a enxergar essas nuances que não estão tão óbvias, né? No comportamento dos animais, né? Fala um pouco para a gente como que tudo isso se sobrepõe, como que você vê essa questão da música, da medicina veterinária. Vamos lá então, João. Vou falar um pouquinho até de um contexto bem pessoal, porque eu acho que esse papo mais organizado também remete e suscita convites internos em quem está nos ouvindo, né? Então, eu sou rio-clarense, natural de Rio Claro, eu sou filha de pianista, neta de amante de pets, filha também de um excelente. Mas desde pequenininha eu fui estimulada a ter o contato com a arte e com mais. Em meados ali de 2000, eu estava na fase de decidir o que eu ia seguir enquanto carreira, e aí eu tive uma aplicação, né? E naquele momento eu estava em fazer composição. Quando eu me vi impedida de seguir enquanto musicista, eu pensei o que faria as cordas do meu coração pulsar, ou eu senti que eu estaria entregando enquanto missão, né, profissional, algo de substancial nessa vida. E não demorou muito tempo para que a resposta viesse. Então, eu acredito que foi a medicina veterinária que me encantou, tanto quanto a música, e aí eu peguei. Mas a relação entre as duas, por mais que possa parecer um pouco obstante, não muito óbvio, mas de musicista a veterinária, tem tudo a ver, porque cada peça, cada compositor, instrumentista é único. E desde a minha formação, eu tive esse carinho em enxergar cada paciente, sobretudo, como um indivíduo. Então, não dá para a gente falar assim, eu tenho uma queixa, mais recorrente, e parece muito, né, de um pet para o outro. Não é a mesma coisa. É igual com a gente, né? Cada animalzinho é um universo à parte, né? Exatamente. E como eu passava muitas horas tocando e ficava muito isolada,
quando eu saía, eu encontrava com músicos de outros lugares do mundo que não falavam o mesmo idioma que o meu. Eu comecei a entender que uma linha de conexão que é uma linguagem universal, que é aquilo que se expressa, a intenção. Então, não é só a palavra enquanto uma denotação, uma palavra que tem um significado, Perfeito. um vocabulário. É todo um movimento, uma atitude, uma dinâmica, ela traz para a gente, né? O que Maravilha. Que cada legal. ser pode expressar e quer expressar, né? Que maravilha. Gente, ó, um beijo para a Débora que entrou aqui, pro Ivan com a Soninha. Gente, obrigado, Ivan, mandando perguntinhas, interagindo. Prazer ter vocês aqui. Paty, a gente fala dessa importância da escuta, né? Eu venho também da psicologia, a gente aprende muito sobre isso, a importância da escuta atenta, né? E você fala disso também, né? Mas assim, a gente tem um desafio, porque o animal ele não fala, ele não consegue expressar verbalmente, né? O que você fala sobre isso? Sobre sentir o animal para além de poder ver fala, né? Com certeza, eu sempre brinco com os tutores. Bom, eu não fiz aula de cachorrês nem de gatês, mas fora a habilidade técnica, né? E eu sempre vou fazer uma analogia com a música. Muito se fala da sonoridade, da fala daquilo que a gente escuta, mas o silêncio, as pausas, eles pedem para que a gente chegue ali, né, no paciente com uma qualidade de presença diferente. A primeira conexão é com o tutor, tá, João? Ele vai trazer, dentro da contextualização, da queixa, do que ele tem para me dizer, com a palavra. Então, eu vou fazer essa tradução e ali eu já vou captando também o que está repercutindo dentro da casa. Porque muitas vezes a gente vai com o foco só na reclamação. Por exemplo, meu pet está passando mal do estômago já tem 3, 4 dias. Eu não vou com o foco só para aquela reclamação. Eu já estou entendendo o que vem enquanto uma fala do tutor. E quando eu vou chegar no PET, eu já acolhi e recolhi informações como, por exemplo, desde quando você percebe que ele não está fazendo mais o movimento na hora que você oferece o alimento? Desde quando você percebe que ele está lambendo mais as patinhas, que ele recusa ter devido comportamento que era considerado normal? E a hora que eu vou fazer o exame, com o tato, é sempre muito voltado aos sentidos, né? Ao toque, à escuta, à visão. Então, no toque, o animal ele vai adotando posturas e posições que, com essa sensibilidade, eu vou também traduzindo dentro de um contexto clínico o que é um provável possível diagnóstico. Por exemplo, como eu estou na área da ortopedia, muito vem para mim com dor. Uhum. Fala, tá doendo aqui na hora que eu faço isso. Então, com toque, chegando com carinho, já tendo escutado o que está acontecendo, eu vou percebendo o tato onde é que ele expressa um desconforto, uma contratura, às vezes até um dilatar de pupila, uma mudança na frequência respiratória, porque na vida, quando tudo está afinadinho, né, João? O ritmo ele é constante, a tem esse movimento também constante. A partir do momento que eu vou acionando, né, o sistema partes, eu consigo perceber que há. Então, essa sensibilidade ela tem na técnica, mas é o que eu te. Na pausa, a gente vem com a qualidade da presença e faz essa conexão. E junto com o que o tutor falou, fecha, né, esse histórico. Maravilha. Paty, eu estudei assim um pouco de comportamento, como fala, adestramento, né? Sim. E, enfim, com alguns youtubers, isso já há algum tempo, assim, já vem assim, mais de 10 anos tentando, quando vem, por exemplo, o Jujuba, ele veio para mim pequenininho, eu já eduquei ele de dar patinha de para trás, de sentar, pular, porque é importante que o cachorro ele tenha essa conexão com a gente, né? Sim. Enfim, por que eu tô falando isso? Quando eu estava estudando pelo César Milani, eu lembro que ele falava muito que, não vou pôr 100%, não lembro exatamente, mas assim, que a maioria dos problemas dos pets vem dos donos. E quando você atende um pet, você atende uma família inteira, né? Quanto que a rotina da casa, o comportamento dos tutores e até o ambiente emocional dessa casa, né, pode interferir no bem-estar do animal?
Então, você falou do César Milão, encantador de cães, né? Nossa, ele me ajudou muito, sabe? A Trabalho dele, aprender. ele faz uma leitura do temperamento, né, da índole dos animais. O animal, ele tem uma expressão do que é o limite dele. Então, ele traz, Exato. deixa isso muito evidente. Nós, por conta de demandas do dia a dia, pela oscilação psicoemocional, nem sempre estamos constantes, né? Então, a nossa rotina, independente do que a gente esteja passando, é muito importante deixar ali horários pré-determinados para a hora do lazer, para a hora da alimentação, para a hora dos cuidados básicos, porque o animal ele faz essa leitura. O quanto o meu tutor traz essa constância e essa postura determinante para que possa ser uma relação harmônica. Porque a partir do momento que eu ensino, dou comandos, ele pega, ele aprende por repetição, também por capacidade. A gente sabe da capacidade, né, dos cães. Eles aprendem até por observação. Eu ensinei o comando de vai para trás para o Júpiter, eu falo isso, ele pula para trás. O Mango, ele olha assim, ele repete, é muito interessante. Ele vê o que o Júpiter está fazendo, ele tenta imitar. Eu falo, gente, isso é muito bizarro. Isso que você está falando, João, porque eles também devem, na cabeça, eu acho, né, que na cabecinha deles, eles devem pensar, ué, eu não falo português, não falo inglês, mas a forma como a gente se coloca, e o César Milan dizia assim, atitude assertiva, né? Sim. Então é Eu posso falar a mesma coisa, o mesmo comando em francês, em espanhol, em inglês ou em Libras, só com gestos, eles vão responder. exatamente, eu já fiz atendimentos, né, nas clínicas onde atendo, no meu consultório de tutores que falam inglês ou espanhol, Uhum. e Eles às vezes, entendem. Eu sou como é que poliglota. postura. É a postura, eles entendem. Então, essa frequência, e não é de um lugar místico, a frequência ela é essa equalização daquilo que a gente está reverberando, né? É física quântica, né? É físico, né? Essa energia, isso assim não é só para os cachorros, é na vida também, né? Que eles Exato. são muito espontâneos, né? E eles são super disponíveis, né, João? Estão sempre muito abertos. Então, se a gente chega nessa intenção, eles conseguem fazer essa leitura, essa bioleitura, né? Parte então é importante, né? Ter rotina de passeio, ter rotina de brincar, de, enfim, de ter atividade, gastar a Ah, energia deles. né? Eu tenho uma cliente que outro dia ela falou assim, Paty, eu acho que o meu cachorrinho sabe quando é domingo, porque como ele vai com ela sempre buscar marmita, Sabem, eles leem padrões. ele não pede para sair. Eu falei, ele entende, porque isso virou uma rotina, então ele aprendeu, né? Então a importância de fidelizar essa rotina, esse horário para todas as coisas, e mais para frente, aí, se você for perguntar, eu vou falar do ponto de vista clínico, a importância da rotina também, né? Do dia a dia. Eu fico vendo assim, eu passei com eles pelo menos 3 vezes por dia, né? Primeiro que eu acordo em jejum, eu e eles. Dou uma voltinha para eles fazerem o xixi, o cocô, os primeiros do dia, e eles seguram, né? Aí lá pelas 4 da tarde, e geralmente ou à noite, assim, ou antes de dormir, depois da janta. E eu fico vendo assim, alguns donos falando, eles são tão bonzinhos, né? Ah, o meu não passeio porque eles não obedecem. Eu falei, minha senhora, meu senhor, aí que você tem que levá-lo para passear, porque o cachorro tá neurótico porque ele não tá saindo de casa. Eles aprendem, é bom Tem gente estimular. que vem e fala, eu tenho quintal em casa, mas eles são seres sociais, eles precisam ver o cheirinho, eles precisam ver gente, ver outros cachorros. Não é E o só ter quintal. Eles precisam farejar coisas novas, porque o processo de domesticação, João, tirou muita coisa que para eles fazia sentido antes Sim. de nós trazermos cada qual para o ambiente doméstico, né? Eu ouvi dizer que o cheirar deles, né, que a gente tem que deixar eles cheirando, é tipo um Rivotril para eles ficarem tranquilos durante o dia. Se você não deixa eles cheirarem, eles vão destruir a casa. É, eu tenho um amigo meu que ele arrumou uma cachorrinha e ele trabalhava em casa só na hora do almoço. E no começo ele não tinha tempo, ele não acostumou ela a passear. Hoje ele arrumou isso, eles passeiam, ele tem mais tempo de qualidade com ela. Mas a cachorrinha pequenininha, ela destruiu o apartamento inteiro. E coitado, assim, ele teve que reformar sofá, muitas coisas. Porque a cachorra, ela não gastava energia, ela não passa tadinha. E as pessoas, assim, elas não associam. Por isso que eu falo, estudem adestramento, comportamento animal, isso aí vai ajudar até no seu próprio autoconhecimento. Uau, e como? E como? Muda a vida da gente, né? Total, total. Bom, você é ortopedista, traumatologista, certo?
Então você vê muito problema, né, de articulação. Fala um pouco para a gente, né, é, desses pequenos erros, né, da rotina nossa. O que a gente pode fazer para ajudar na saúde dos pets, principalmente pensando a longo prazo, para não desgastar tanta articulação? Por exemplo, eu vou te perguntar uma coisa aqui, aproveitando fazer o consultinho. Eu Vamos lá. faço pé de galinha toda semana. Eu faço uma alimentação natural e misturo com um pouquinho de ração. Mas eu sempre coloco pé de galinha, sempre tento colocar cartilagens, porque eu acredito que isso vai ajudar na preservação do tecido cartilaginoso deles. Faz sentido? Faz muito sentido, João. Como você sempre traz, né, durante as lives todas, de qualquer assunto que seja, a questão da profilaxia, da Da prevenção. prevenção. Então, quando a gente oferece, por exemplo, né, no caso dos pets, um pé de galinha, na composição, o que a gente está preconizando? Ofertar disponível o colágeno, principalmente o colágeno tipo 2, que é um condroprotetor. Então, vamos chamar de princípio ativo que tem efeito profilático, porque de todos os tecidos do corpo do cachorro, do gato, do nosso, o único que não tem capacidade de regeneração é o tecido cartilaginoso. Então, a partir do momento que eu ofereço isso, desde lá, né, da primeira fase de desenvolvimento, eu já estou promovendo uma proteção extra, porque quando esse tecido sofrer alguma lesão, alguma degeneração, eu não tenho como retroceder esse processo. Então, enriquecendo através da alimentação, eu produzo essa proteção, promovo maior eficiência da Uau. articular, que é super eficaz. A gente tem líquido sinovial ali, né? E como somos seres feitos de água, com o passar do tempo, no envelhecimento, com os processos oxidativos, esses elementos também vão ficando em menor quantidade disponíveis ali, né, para a saúde articular. Então, a gente tem o pé de galinha, que é processado, eu acho que você deve fazer a cocção, triturar, fazer aqueles cubinhos. Tem receita, né? Então, não, antes eu coava, dava um trabalhinho. Hoje o que eu faço? Eu corto só as unhas, boto para cozinhar junto com o restante da comida, tudo, vira um bololô lá, assim, delicioso que eles amam. Coloco arroz, coloco cúrcuma, coloco assim, um pouquinho de sal, bem pouquinho. E aí depois, quando vai esfriando, já vira um mocotózinho, porque o pé de galinha ele tem essa característica. Paty, a Mara está perguntando se os gatos também se beneficiam com os pés de galinha. Sim? Com certeza. E eles são seres mais carnívoros que os cães. Na composição da É dietoterapia, verdade, os cães são meio ornívoros, né? Eles toleram vegetais, né? vamos pensar aí, um cachorro ele vai ter na composição nutricional ali um percentual menor que a metade do percentual da ingestão de proteína dos gatos. Então, quando Caramba. acontece, né, algum alimento de origem animal para os gatos, é muito mais bem aceito. Mas só voltando na questão da alimentação que você falou, João, você falou da cúrcuma. Então, os seus cachorros, além do enriquecimento com o colágeno, você está dando um anti-inflamatório natural. A Coloco abóbora também. aí, tá vendo? Então, pode oferecer dessa maneira. Eu geralmente passo a outra receita porque é muito do porte e do hábito de ingestão do pet. Alguns são mais glutões, às vezes vão e aquilo vai parar, né, no meio do tubo ali. Mas o osso do pé da galinha ele é molinho, né? Molinho, não tem problema de Só esse que eu dou. por exemplo, um cachorrinho de 3, 4 quilos, às vezes vai ficar tão feliz, né? Então a gente vai Deve inserindo ser bravo. esses petiscos naturais de forma gradativa até entender como é que ele vai fazer essa ingestão, né? Para ter um pouquinho mais de cuidado, monitorar. Paty, fala pra gente, a alimentação natural faz diferença, não faz, ao longo de vida do cão? Porque a ração é um processado, né? Um seco ali, que eu acredito que tem a ver com câncer, talvez a maior incidência. Parece que sim, porque é uma coisa que, por exemplo, o alimento seco vai machucando a mucosa interna, né? Eu sou nutricionista também, eu faço uma relação assim, tem a ver? João, essa conversa, ela chega a ser assim bastante controversa no meio onde eu atuo, porque Eu já assim, vi exatamente gente que falou assim, não, o veterinário falou que não precisa da comida natural. então, mas eu vou falar do lugar de pessoa. Se a Tá. gente preza tanto por não ingerir superprocessados, alimentos. Aham. Por que que o animalzinho que a gente ama Exatamente. vai Então, comer só isso?
O Eu problema é dar um pouquinho, né? né? Tem tutor que fala, Paty, eu não tenho como oferecer, ou por questão financeira, ou por questão da rotina, Sai mas mais barato a comida natural. é mais barato, Você não. compra olha, pescoço de galinha, moela, fígado, pé de galinha. Gente, barato bandejinha. E posso dar uma cutucada? A gente só tem a veterinária hoje porque nós domesticamos esses animais. Vamos pensar assim. Na Aham. beleza, lá na história, assim como na nossa história também, determinadas raças, padrões, né, raciais de cães, eles habitavam locos no nosso planeta onde a oferta e a demanda já era específica para aquele território cultural, para as intempéries que vinham. Hoje a gente tem tudo quanto é tipo de raça num país de clima tropical. Então, assim, o que faz sentido para um animal que tem um subpelo denso, pelagem exuberante e mora numa região litorânea? Pelo menos o manejo alimentar é preciso preconizar o que vai ser mais eficiente para aquela característica genética, né? Então, assim, daria uma live só sobre nutrição. Você falou do câncer. Caramba, vamos marcar uma live só sobre nutrição animal. Eu estou interessadíssimo. É a base da saúde, né? E vai lá desde o começo da vida dos nossos animais. Agora, em relação à parte da cancerologia, eu acredito que é uma ação multifatorial que a gente deve olhar, né? Claro. Multifatores. Assim como para nós. Para pensar, 20 anos atrás, as nossas cidades não eram tão verticalizadas. Vamos pegar Poços Uhum. de Caldas. Não tinham tantas redes de transmissão de telecomunicação. Então, eu acho que nós fomos aderindo Você acha que até isso que nos corta, que nos atravessa, também está influenciando? exatamente. Você sabe, pai, depois eu vou te indicar. Eu fiz uma live com uma ecóloga da saúde, é uma francesa, Anne-Sophie Bertrand, uma queridíssima. E ela trouxe muito isso, a importância da água, desses eletrônicos, nos cruzando o tempo todo. Eu vou te mandar depois. E a própria poluição sonora, né? Eu sempre vou puxar uma sardinha para sonoplastia e para música. João, depois da poluição O ambiental, estresse, que é muito. é o segundo fator mais poluente que traz malefícios para a nossa saúde. Com certeza. E as pessoas elas não percebem, talvez por falta de parar, praticar com atenção plena, que o som do ambiente em excesso, muito ruidoso, está atrapalhando a concentração, a saúde mental delas. Sim. Você sabe que Você eu tenho já um ouviu audioblock. Eu ponho ele, às vezes eu fico assim, no silêncio, é maravilhoso. Da 3M. falar do professor Masaru Emoto? Sim, das moléculas da água, né, da vibração, como elas se cristalizam. Eu sempre trago isso nas minhas aulas. E o A nosso corpo, gente é todo água, né? O animalzinho é tudo água, tudo é água, né? E a vibração ela está imprimindo a molécula da água. exatamente. É aí que na integrativa eu entro com a musicoterapia para os pets, para, de alguma maneira, mitigar os efeitos de todos. Caramba, conta pra. Eu não sabia disso, Paty. Conta pra gente um pouco disso. Vou puxar esse assunto. Não sabia nem que existia de musicoterapia para animal. Sim. Que legal. E aí foi a ponte de união, diria que é o hipocampo Uhum. do lado criativo aí da médica e da artista, né? Hoje, dentro do centro cirúrgico ou no próprio consultório, quando eu estou fazendo reabilitação, estou fazendo uma avaliação, dependendo do sistema ou do Uhum. acometida ali do meu paciente, eu trabalho com frequência, muitas vezes eu mesma gravo, então eu já trabalho com um componente de afinação, usando a escala mesmo que nós usamos na música, né? Então, por exemplo, se é um pet que está com um problema ali no locomotor, no membro pélvico, né? No locomotor inferior, para ficar mais tangível de compreensão. Eu vou trabalhar com escalas e afinações durante o atendimento para que esse som, dentro de uma frequência que é pura física e matemática, você terá isso, possa promover um alinhamento das ondas. Porque se a gente submete a uma frequência muito diferente daquele espaço que está precisando e demandando de mais receptores de reparação. A gente já sabe que ali já está acontecendo um processo inflamatório, às vezes um processo que de agudo já se tornou crônico. Então, E a escuta das músicas, das frequências, elas ajudam os animais a entrarem nesse estado mais receptivo também, assim como é com a muito, gente?
bastante. Você sabe que eu vou te contar uma coisa que eu achava que seria coisa da minha cabeça. Mas tem músicas que eu canto, às vezes que eu ouço muito, assim, que o Júpiter, principalmente o Júpiter, ele é mais emocional. Que ele sente, ele, dependendo da música, ele vem ouvir do meu lado, ele encosta a cabecinha, você vê que ele suspira, eles gostam, eles curtem a música. E vamos pensar, a gente já tem uma escuta que é mega habilidosa, né? Potente, mas os cães e os gatos escutam 30, 40 É vezes. verdade, eles escutam muito mais, né? Então, Muito mais. não dá para trabalhar. E o meu vira-latinha ainda escuta, eu acho que mais do que o Júpiter. Teve um dia que a gente era um sábado de manhã, a gente tava dormindo, assim, eles dormem comigo. E o Mango, do nada, começou a rosnar assim e saiu correndo. O Júpiter ficou roncando. E depois de um tempo, só que o Júpiter levantou e saiu correndo também. Eles foram lá, tipo, portão. Alguém tava tentando entrar e eles foram lá cuidar da casa. Eles são muito queridos, né? Eu tenho muita gratidão, assim, de ter essa de poder ter essa experiência, né, de viver com eles, assim, Que de ter na minha lindo. rotina. Eu fico emocionado de pensar. E ter os dois aí tão diferentes, né? Provavelmente um tem alguma conformação crânio-facial que a gente fala, né? Aham. De orelha diferente, que o vento entra mais fácil, então pode confundir nesse turbilhonamento, né, da percepção auditiva. Se é um cachorro com um focinho mais achatado, os braquicefálicos que a gente fala, já tem toda a alteração porque comunica visual, nasal, auditivo. Então eu falo que os vira-latinhas eles vêm mais adaptados, os híbridos, né, que é uma mistura, Né? eles vêm mais E eu achei muito interessante, assim, parece que é loucura isso, que eu vou dividir aqui rapidinho, mas eu senti assim, que o Júpiter precisava do irmãozinho, né? Aí eu comecei a pesquisar no Facebook, aí eu mostrei para ele, falei, olha, esse daqui, ele deu uma olhada, mas até eu acho que ele não viu, não. Mas eu expliquei para ele, a gente está indo buscar o seu irmão. E a gente foi de carro. Geralmente, Paty, se eu estaciono em algum lugar e abro a porta do carro, ele sai correndo na hora. Nesse dia, ele ficou sentado com uma cara meio assim, tipo, deixa eu ver o que tá acontecendo. Ele não saiu do carro. E aí eu fui, conversei com o Mango. O Mango, a mulher que me deu mangos, ela queria me empurrar mais um outro, assim, que ela só me avisou na hora. E o outro já veio entrando no carro também, o Mango também falou, não, gente, eu não posso, desculpa. Aí expliquei pra ela que eu queria só mais um, e o outro era daqueles pincherzinho ardido. E, nossa, deixou doido. E aí o outro saiu, veio ele e o Mango, assim, nunca brigaram. Desde o início, o Mango estranhou um pouquinho no carro, acho que nunca tinha andado de carro, não sei, feira de rua, né? Mas assim, eles ficaram irmãozinhos mesmo, nunca brigaram, dormem juntinhos, encostados. O Mango é muito carinhoso pro Júpiter. É assim, é um irmãozinho mesmo. Eu fico muito feliz que de ver lindo. os dois juntos. Eu sei que é você quem está entrevistando, mas assim, curiosidade minha, eu acho que algumas horas antes ou dias antes você também já estava adotando uma outra postura do irmão que ia chegar, né? Claro. A gente já fica assim, nossa, vai chegar mais um. E foi a melhor coisa que eu fiz, arrumar um cachorro pro meu cachorro. Com Eu certeza. consigo sair tranquilo de casa, fazer as minhas atividades. Lógico, eu passei com eles antes. E pensar, ele não vai ficar se sentindo abandonado, vai ficar bem. Não preciso Deixa levar em todo lugar que eu for. eu lugar dos outros companheiros, mas falando no cachorro, né? A gente pode até abrir um pouquinho também para os felinos, mas o cão ele tem esse espírito de matilha. Não precisa ser igual o César Millan, 30, 40, mas quando eles têm uma companhia, por mais que a gente tente suprir, porque eu acho que é mais uma carência nossa, é mais uma, eu vou dizer uma transposição, mas na verdade a gente tenta, né, trazer ali no cão também muita coisa que a gente almeja. Mas para os cães ter um outro da mesma espécie é super saudável até para eles entenderem a dinâmica entre eles, instinto de sobrevivência, de explorar, né, de decifrar o entorno também. E eles são muito inteligentes, as pessoas subestimam a inteligência do cão. Eles estão vendo tudo, eles estão o tempo todo observando, eles reconhecem o outro Sim. cão. É muito interessante, eles manipulam, eles são muito espertos. Persuasivos, Mesmo. fazem caras e bocas. Às vezes, na hora de dormir, eu quero dormir no final, eu vou dormir sozinho, não quero ninguém na minha cama. Eles olham com uma cara assim, eles são muito malandros. Muitas vezes que eu vou atender, o tutor fala assim, ô Paty, lá em casa tava tão diferente, aqui parece que sarou. Eu falo, tava te manipulando. É muito Tava te bom. manipulando, né? Total, né? O Paty, a gente falou aqui da rotina, né? Só
porque eu vi que tem uma questão que eu trouxe. É importante, então, os tutores pensarem em uma forma de estruturar uma rotina para os cachorros, pensando na saúde do animal, na saúde dele, na saúde do bolso, né? Com certeza, João. Então, desde o aspecto mais simples, que seria o Ah, primordial, né, para os cães, uma rotina do horário do funcionamento da casa que acolhe esse pet para o sistema familiar dele. importante, então. Você falou, eu acordo ainda em jejum, já saio passear. Se eu tenho Com uma eles também, jejum. Antes eu dava o café da manhã deles primeiro. Falei, não, gente. É rotina. importante também a gente fazer essa neofagia, né? Essa, comer as células, enfim. Exatamente. Então, por exemplo, você vai começar a jornada de trabalho às 8 da manhã, já programa uma hora e meia antes, para poder fazer esse passeio, porque eles já entendem também fazer dentro de casa, às vezes as necessidades. Não vai ser. Eles já sabem que o reforço positivo é o passeio. Então, sai, faz esse passeio, oferece alimentação. Regra, você vai fazer um enriquecimento comportamental, vai deixar um brinquedo, vai esconder alguns petiscos para ele poder. Ele vai ter acesso a uma área externa, deixa a água limpa, coloca o alimento na hora que voltar, porque eles também funcionam sob a regência do ritmo circadiano. Eles sabem bem o que é dia, o que é noite. E toda a metabologia dos pets está associada a esse ritmo circadiano. Então não adianta eu Legal. meio-dia e deixar a ração à vontade, eu não vou saber que horário que ele ingeriu, se ele fizer um jejum intermitente, não confundir. Ah, ele está passando mal ou ele já está saciado porque ele O Paty, e a rotina também do passeio, né? Ter aquele horário que o cachorro sabe ali que é o momento dele, de nem que for. Às vezes eu falo para eles, gente, hoje o papai tá com pressa, a gente vai só fazer uma ronda mesmo. Eu vou até uma esquina, vou até a outra. É uma coisa bem rapidinha, um xixizinho com cozinho, mas quando eu posso, óbvio que eu ando mais. Mas tem dia que é pode. só levar para dar um cheirinho mesmo, fazer um xixi, mas tem que ter. É importante ter, sim, porque assim como nós temos as atividades físicas, a rotina Eles com a precisam do passeio, né? gente, né? Porque como eles estão no espaço domesticado, eles vão seguir a dinâmica daquilo que a gente vive, né? Pode, Então, para quem não acostumou o cachorro a falar, ele não gosta. Na verdade, é o tutor que tá com preguiça, né? Porque se ele colocar isso na rotina do animal, o animal vai responder e vai ser bom para a saúde da família. O animal para de destruir, fica quando menos doente. já contaram assim, Paty, depois que eu adotei um pet, como melhorou a questão da minha saúde física, emocional. Olha que legal. É, É eu isso. falo, quando alguém me vê, fala, você está levando os cachorros para passear? Eu falo, não, eles que me levam. Porque muitas vezes, parte eu vou fazer. A gente vai ficar imerso na nossa rotina, a gente não vai lembrar de fazer uma caminhada. E é importante, tem que caminhar. Às vezes você vai na academia, faz um yoga, mas você não caminhou, o nosso corpo foi projetado para se locomover. E o cachorro faz isso por mim, eles me levam para passear. Eu falo, não sou eu que estou cuidando da saúde deles, eles estão cuidando da minha. No momento que eu estou assim, um pouco emocionalmente fragilizado, um abraço que você dá no cachorro é maravilhoso. Você tem aquele amor incondicional deles. Com certeza. E como é tão amplo esse passeio, né? Quantas pessoas também contam assim que às vezes saem despretensiosamente e Sim. depois percebem que voltaram 1, 2 horas depois para casa porque conheceram uma pessoa que tinha um pet, trocam Faz experiência. amizade, perfeito, socializa. Paty, conta pra gente um pouquinho o que, que seria esse olhar preventivo em relação aos problemas ortopédicos? O Musseria está perguntando. João, então começa desde a primeira fase. A gente não vai pensar só num problema quando ele está instalado. A gente vai pensar Perfeito. em qualquer distúrbio no sistema locomotor, músculo esquelético. Então, como a gente deixa muito o pet nessa rotina, nessa vivência, é muito comum estar em cima da cama, em cima do sofá, às vezes fica só dentro do apartamento. Então, primeira dica que eu dou, observa o porte do seu cachorro. Se é um cachorro pequenininho, o esforço que ele faz para subir separados, Para descer também, né? tá? Porque quando a gente pensa no pulo para descer, mais de 60% da carga corpórea vai se dirigir à cavidade torácica. E muitas vezes a gente não vai ter lesão só em mãos, punho, cotovelo, vai se dar também lesão, pode acontecer uma lesão cervical. Eu recebo semanalmente Por pets conta desse movimento de impacto?
movimento de pular, porque a coluna é uma estrutura linear e longilínea que, sob impacto, Ela vai. desestabilizar. Então, assim, com muita frequência eu recebo tutores com animais jovens que estavam bem até então e do nada pararam de andar. E é muito assim, é muito comum eles dizerem, ó, foi na hora que foi descer do sofá. Outra coisa, piso. Se é um cachorro que é extremamente ativo, Escorrega. é um piso liso, a própria biodinâmica do animal, às vezes, no movimento, vai trazer essa instabilidade para um ombro, para um joelho, tá? Paty, Então, por isso que é importante jogar alguns tapetes para o animal ter aquele lugar que ele para, porque se você está na cozinha e o animal vai atrás e não tem nenhum tapete, ele vai abrindo, isso ao longo prazo atrapalha nessa calcificação, né? Não sei se é assim que diz. atrapalha a estabilização, porque a calcificação Estabilização. é o processo para reparar um dano. Obrigado. Mas vamos pensar, isso que você falou é muito legal. Cachorros de grande porte, médio porte, tem a questão da displasia, que é o cachorro que fica descadeirado. Ele fica descadeirado tardiamente a processos que já foram consecutivamente Não é acontecendo. do dia para a noite, né? Não é? Então, a hora que ele vai tentar levantar ali com 3, 4, 5 anos, ele sempre tem que esforçar no piso liso, aquilo vai gerando a instabilidade articular e lá para frente já não tem mais como estabelecer essa coesão, né? Perfeito. Pode, o Gui tá falando aqui que ele usa um baúzinho para o cãozinho dele subir e descer melhor da cama. Perfeito. No TikTok Shop, enfim, no Mercado Livre, tem aqueles negócios que você compra, eles entregam em casa, ou no Pet Shop, que é uma escadinha, né, para o cachorro subir na cama, já ajuda muito. Perfeito. Diminuir o impacto para virar uma descida e não virar uma queda, né? Que tem uma grande diferença entre uma coisa e outra, né? Porque os gatos, por exemplo, João, eles têm a estrutura do membro torácico muito mais flexível, né? Sim, gato é um bicho muito louco. Conseguem fazer esse anteparo. Eles pulam do terceiro andar. Exatamente. E tem menos danos quando pula de um O segundo cachorro que pula isso daqui. metros, né? Porque ele arma esse esquema aí, né, do anteparo de proteção. Mas os cães não, as estruturas elas são mais coaptadas, mais coesas e mais rígidas. Ainda mais se o cão pular no chão liso, que ele já não tem aquela. Coitado, já é mais problema articular. Eu tenho um amigo meu que eu falo pra ele, arruma uma caminha pra ele. Eu fui na casa dele, eu vi o cachorrinho pedindo pra subir na cama, mas depois ele desce sozinho da cama, ele pula. E é um cachorro pequenininho, então assim, dá dó. São sensibilidades que os donos precisam ter. E pensar nos cães que estão mais na moda, né? Bulldog francês. Tem uma Lulu, né? na hora que ele cair, o impacto que vai fazer Tadinho. nesse reflexo da cervical. Então, vamos pensar aí na conformação anatômica. A cabeça é grande, pode acontecer essa lesão nesse segmento da coluna. É um cachorrinho mais leve, então ele vai jogar, na hora que ele voltar, ele pode ter uma lesão ao longo do membro torácico. Então, vamos atentar aí aos tipos que nós temos em casa, né? É. Paty, dá umas dicas pra gente, traz um pouco de luz, assim, nesse sentido de quem tá pensando em adotar um pet, tá querendo, enfim, seja por qual motivo for, rotina, alimentação, quais são os cuidados? Porque assim, tem também um planejamento financeiro, a pessoa ela tem que se preparar, né? Com certeza, João. Então, quando a gente vai pensar, hoje eu quero ter um cão em casa, um gato. Como que é meu esquema diário? Eu fico o tempo todo fora, eu tô um pouco dentro de casa, porque assim, Já que a fora rotina permite, né? exatamente. Quando a gente pega um SRD, vai numa feira de ação, não tem muito como saber, mas para quem já tem uma predileção por raça, cada raça tem uma habilidade. Tem os cachorros de pastoreio, tem o cão que é de caça, tem o cão que é de companhia. Então, por exemplo, se você mora num apartamento de 16 metros quadrados, como Pega é um que Border Collie, pode se você não tiver tempo para sair com ele? Né? A rotina. Então, a rotina, a dinâmica propriamente dita. A alimentação. No primeiro início, na primeira fase de vida, a gente precisa pensar o seguinte: ao invés de eu dar almoço e janta, talvez eu vá ter que fazer 3 refeições. Eu vou ter à disposição a quantidade que esse pet precisar, né, ingerir para se alimentar, porque daí já entra na questão monetária, né? Então, pelo tamanho, a gente sabe também que os gastos eles vão sendo mais elevados pela quantidade que a gente tem que disponibilizar.
Hoje, quando a gente pensa em raças, já tem todo um estudo feito, né, das predisposições em relação às doenças. Então, por exemplo, se eu sei que uma raça ela é mais predisposta a desenvolver uma cardiopatia, um problema locomotor, um problema dermatológico, eu preciso pensar que outra, isso vai chegar na minha casa e eu vou ter que acessar um veterinário, né? Então, todas essas diferenças de raças, portes, elas precisam ser avaliadas. Eu quero um animal para companhia, eu vou precisar mudar também as minhas escolhas. Quando eu for sair, como é que vai ser? Eu tenho outro pet em casa, quem vai adotar um cachorro? Eu tenho um gato, eu sei se essa raça aceita bem conviver com com animais de outras espécies. Então, sempre fazer esse checklist. Até, João, para quem estiver nos assistindo, tiver dúvida, tiver nesse momento, né, de pensar em inserir um pet, né, na casa, no contexto familiar, estou super à disposição, porque daí a gente consegue fazer uma triagem mais direcionada e mais assertiva Maravilha. do que a necessidade, né? Então, Pessoal, então, que estiver vendo essa live, que for ver depois pelo YouTube, enfim, tá pensando em arrumar um doguinho, um gatinho, fala com a Paty, explica a sua rotina, conversa com ela, já agenda ali a primeira consulta, porque tem que fazer tudo isso, não é só arrumar um bichinho, né? Até a gente teve um caso aqui, parece que foi em São João, Águas da Prata, de um cachorro com raiva, né? Provavelmente não foi vacinado, tadinho. e é uma zoonose, né, João? Então, assim, pensando em bem-estar animal, a gente tem que lembrar dos conceitos também da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que hoje também a gente tem a OMSA, que é a Organização Mundial da Saúde Animal. Sabia não. Um preceito assim de que o bem-estar ele vai estar associado à saúde de qualidade no humano, no pet, em congruência com o meio ambiente. Então é todo um sistema de equilíbrio. Quando a gente fala da raiva, a gente não está falando só do cachorro, a gente não está falando só do morcego. A gente está falando do meio ambiente, o que, né, em consonância, e a gente tem que olhar para tudo. Então, a saúde animal ela extremamente correlacionada ao bem-estar humano, né? Então, eu ia perguntar isso agora, Paty, além de vacina e de cuidado com a alimentação, né, esses cuidados com as articulações, né, o que que você acredita, assim, que a gente não pode deixar de negligenciar? O que que seria um cuidado, assim, básico, juntamente com esse que eu trouxe, que eu Bom, elenquei agora? pensando na qualidade de vida, né? Uhum. O animal ele vai chegando numa fase mais próxima da senilidade, muito do comportamento vai mudar. Então, assim, a questão da observação, conhecer o temperamento, os hábitos do seu pet, seja cão ou seja gato, porque como a gente falou anteriormente, né, João, nenhuma síndrome, nenhuma patologia acontece do nada, a não ser que seja um trauma, alguma coisa que subitamente se deu, mas a maioria da. Mas até o fator genético, né, ele pode ficar adormecido. Exatamente. Então, assim, começou a observar que muitas coisas estão mudando, é importante a gente não pensar assim, ah, isso é normal da idade, ou isso é normal porque agora ele está, né, ficando mais parado, vai alimentar menos, porque está exercitando menos. Não deixar que as mudanças mais sutis que sejam passam despercebidas e desapercebidas. Tá? Então, assim, porque, João, uma coisa que eu sempre falo, né? Antes de ir para a parte de ortopedia e traumatologia, eu trabalhei muito na área clínica geral e trabalhei na oncologia também. Ó, E eu sempre falava assim para o tutor, quando muda algo na vida do pet, muda totalmente também na vida da família. Eu não total. trago diagnóstico pro paciente, eu trago para a família, né? Então, assim, essas mudanças, é, elas têm repercussão na nossa. E como é triste, né, perder esse ente, né? É como se fosse um irmão, um parente, perder um animalzinho. Por mais que a gente trabalhe, a espiritualidade, saber que faz um processo, mas não tem como a gente desvencilhar o nosso sofrimento ao perder um pet, ao vê-lo sofrendo, né? Você sabe, Paty, eu vou abrir aqui um parênteses, você falou da oncologia, né? O Juju, quando ele veio para mim, pequenininho, pequenininho mesmo,
saiu uma verruguinha na orelha dele. Eu falei, vou levar no médico para ver o que que é. Ela fez uma punção com a agulha para tirar um materialzinho assim para ver o que que era. Quando a veterinária fez isso, a cicatrização foi ficando esquisita. Aí eu já levei no veterinário e no outro, inclusive, e ela falou, não, vamos cortar. E tirou um pedaço mesmo, fez um triângulo. E era câncer, né? E maligno, inclusive. E eu fiquei assim, meio, falei, poxa, mas eu vou tentar dar uma boa alimentação, tratar ele, fazer reiki no cachorro, tentar, tipo, fazer de tudo. Porque, assim, óbvio, uma hora eles vão adoecer, é a vida, o envelhecimento faz parte. Mas eu penso assim, o que eu puder fazer, e hoje tá super bem, tá saudável, não teve mais nada. Eu confesso que eu fiquei com medo. Falei, nossa, será que vai voltar? Porque eu já perdi cachorro de câncer, cachorro mais velho. E ele não, ele tá bem. Por enquanto não aconteceu nada, não voltou, não desenvolveu e que bom. E muito é do que você também, como você encarou, né? Porque, na verdade, quando a gente passa o diagnóstico do paciente, ele não tem essa compreensão, ele não tem compreensão nem conotativa nem denotativa do que a gente está falando. Mas a casa, ela mobiliza de tal maneira que eu cuido muito da forma como eu vou tratar o meu cliente. Estou falando cliente, não Uhum. paciente, João. Porque eu acredito assim, a mensagem que eu passo, ela tem que trazer a segurança, ela tem que ser genuína, mas ela tem que ser de humano para humano, né? Porque aquilo vai ou fortalecer ou vai desfalecer na força-tarefa de cuidar, de tratar, de entender o que vai mudar na convivência, né? Então eu não que eu me coloque na metaposição, no lugar do tutor, mas eu antes de ser veterinária eu também sou tutora. Então eu sempre penso assim, bom, esse serzinho até agora só me trouxe alegria, não é porque ele está doente que ele passa a me trazer tristeza, mas ele me traz um desafio. E cada cliente se comove de uma maneira frente a esse, Exatamente. né? Então a gente precisa estar ali com essas qualidades de escuta também para entender a família. Então, muitas vezes, João, de uma consulta de 1 hora, 15, 20 minutos, eu estou ali na lida com o pet, mas 40 minutos É, com o eu estou tutor. conectando com a família. Olha, a Débora trouxe aqui uma conexão muito interessante. Fala pra gente, Paty, é, quais os recursos, né, fazem parte dessa abordagem integrativa na veterinária? Eu estava esperando por essa pergunta. João, então assim, primeiro o conceito de medicina integrativa, a medicina integrativa é o olhar mais multidisciplinar que tem, porque a partir do momento que foram surgindo todas as especialidades, quando eu trago o meu olhar integrativo, eu não vou anular o que as outras especialidades trouxeram, tampouco vou dizer que existe só uma integrativa. Ela Uhum. fazer essa costura. Então, hoje, a medicina integrativa ela acessa recursos como, por exemplo, a homeopatia, que cai super bem para os pés, e é uma homeopatia individualizada, tá? Vou deixar isso bem frisado. Não é porque seu cachorro está espirrando que você vai lá e compra homeopatia para gripe. Não, eu preciso entender o histórico. A avaliação e a anamnese ela é individualizada. Perfeito. Os Que fito só o profissional vai conseguir fazer. Exatamente. Tem no mercado pet, né, as homeopatias prontas, mas eu acho que quando a gente traz essa afinação específica para cada casuística, ela tem uma dinamização que é o Total. princípio da homeopatia, né? A fitoterapia que você disse aí no começo, sem saber a cúrcuma, a gente assume Amo. também recursos da fitoterapia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, fototerapia, cromoterapia, própria musicoterapia. Então, são Caramba. cursos que convergem com todos os outros levantamentos que já foram feitos, se foram feitos, ou se for pensar individualmente falando, é importante que o clínico que é da medicina integrativa tenha pelo menos, né, uma premissa das outras especialidades, até no de trabalhar em conjunto. Se eu estou fazendo Uhum. hoje uma acupuntura para um pet que é diabético, tem uma endocrinopatia, para eu entender também o funcionamento dessa fisiologia e junto com um colega endocrinologista fazer um trabalho, né, mais abrangente. Ou seja, é igual eu uso a gente mesmo. É Sim, igual a gente.
Exatamente. E é tudo cientificamente comprovado, tá, João? Vou trazer um exemplo. Não faz muito tempo eu comecei a tratar em conjunto de uma paciente diabética. Ela estava fazendo uso ali de insulina de 8 a 10 unidades diária, unidades internacionais. E conversando com a colega, eu falei: vamos trabalhar um pouco dentro da medicina tradicional chinesa e trabalhar também com o ILIB, que é o laser intravascular, que mobiliza, né, o formato fisiológico das células sanguíneas para fazer um melhor carreamento desses fármacos que são administrados. Parece que ajuda, né, o laser em várias coisas, né? Olha, devolve ali e também é antioxidativo. 21 dias depois nós fizemos, né, E ó, é como é uma pulseirinha igual a gente também? põe a pulseirinha, Legal. dependendo do porte do animal, a gente faz o acesso braquial, né, ou pela perninha. É um Aham. caso de grande calibre. E nós instalamos aquele sensor, né, o Freestyle, que vai acompanhando a curva glicêmica 24 horas. O primeiro sensor ele foi instalado sem fazer o acesso aos recursos Uhum. integrativos. No segundo sensor, nós inserimos a prática dos recursos integrativos e hoje essa cachorrinha ela usa de 3 a 4 unidades. Olha, diminuiu bem. Muito. Ela é diabética tipo 1, independente mesmo. Isso Que me... legal. O Paty, olha aqui também, o Gui, ele colocou que ele conhecendo o comportamento da Bulma, depois conta aqui pra gente de que raça que ela é, que ele desconfiou que tinha alguma coisa errada, né? Aí levou no vet, ela tava com uma gastrite crônica. Caramba. Então, Gui, se você tivesse aqui frente a frente comigo hoje, eu já ia começar a perguntar muito antes de você perceber, né? Ia perguntar sobre os hábitos alimentares e o que te fez perceber, fora a questão digestória, né? Que no comportamento dela algo estava errado, né? Então, essa questão que o Gui trouxe, João, é muito importante porque nós falamos lá no início, nem sempre um cão com gastrite crônica vai expressar que algo está acontecendo nesse sistema da mesma maneira que o outro, né? Aham, sim. É super interessante. Ô, Gui, manda um oi para mim depois lá pelo direct que eu quero saber um pouquinho mais da história da Bulma, tá? Paty, e tem algum comportamento ou algum mito assim, que você gostaria de desconstruir? Por exemplo, a gente ouve esse negócio, tá assim porque é a idade, né? Ou ele não entende o que a gente diz, né? Ou ele não sente dor. Enfim, tem alguma coisa assim que você queria desmitificar pra gente? Tem sim, João. Muito bacana isso que você trouxe. Nada é justificado pelo que o nosso cérebro racional quer trazer, tá? Então, Legal. quando a gente pensa em animais geriátricos, já vamos pensar a partir ali do 7. Hoje, como a gente trabalha para aumentar essa longevidade, hoje eu tenho pacientes de 16, 17, eu tô com uma que eu vou operar semana que vem de 19 anos. Então, assim, não é idade. É um processo que foi avançando, foi degenerando, algo que foi cronificando. E não é porque está mais idosinho que a gente tem que pensar, tem que estar assim. Não, não. O bem-estar do pet, ele fala sobre a qualidade de vida, que está associado a não sentir dor, não sentir desconforto, por mais que ele não vá locomover, se alimentar, ter os mesmos hábitos que ele costumava ter, que ele precisa ficar, né, de um jeito desassistido. Então, às vezes, vamos pegar um exemplo bem prático, um Uhum. 15, 16 anos que para de andar e está fazendo as necessidades na caminha, depende do tutor levar o potinho para alimentar lá. A gente entra com todo um protocolo a partir do momento que percebe que tem uma dor ali instalada. Uhum. A gente entra também com o exercício. Então não é só a dor, não é só a preguiça. Ele está dizendo, agora eu estou numa fase de vida que eu vou funcionar diferente, mas eu vou precisar de novas, né, habilidades aí que vão vir do tutor muitas vezes. Então, às vezes, um exercício que a gente passa, uma massagem para ajudar ele a fazer xixi, para ele soltar a contratura, porque eles não falam, mas eles demonstram. E esse contato, ele relembra muito também, né, como que a gente vai ficando com o passar dos anos. As habilidades, elas vão ficando um pouquinho menos hábeis, né? Natural, né? Do passar do tempo. É, Paty, você falou então assim
desse cuidado, dessa atenção, desse olhar, né, dessa sensibilidade. E assim, o que que muda quando a gente deixa de enxergar o pet somente como um animalzinho de estimação, né, e passa a ver ele como um serzinho independente das nossas escolhas? Essa pergunta é linda, ela levaria aí, talvez uma vida para que a gente respondesse com propriedade, né? Hum, Mas eu acredito que uma das grandes, assim, vou falar solicitações internas de nós humanos para domesticarmos os animais, primordialmente foi como serventia de companhia para trabalho. Mas depois também a gente foi percebendo que na troca, eu costumo dizer assim, que tudo que nos afeta gera afeto, né? Então, quando chega lá aquele pequenininho, ou o primeiro dia daquele que já não é tão jovenzinho, já está mais maduro, ele suscita em nós a habilidade de cuidar e de fazer trocas, né? E ele passa a ter um contato tão íntimo com a nossa família, desde o aspecto de uhum, acordar, dos hábitos que nós desenvolvemos, da capacidade da nossa sensibilidade também de entender um som que muda, um movimento que já não está tão organizado. Então, acredito que ele passa a ser tão importante também até numa autorreflexão. Porque quando um animalzinho está na nossa casa e nos sensibiliza a tal ponto, eu acredito que o nosso olhar para conosco mesmo mude demais. E para com as pessoas também, porque é uma coisa muito instintiva, né? Você perceber que ele tem aquela dependência, ele não está mais na natureza, ele não é mais um animal selvagem. Então, toda a conexão, e quanto que a gente influencia e interfere naquilo. Você vai imprimindo um hábito e ele vai aprendendo. E ele passa a fazer parte de forma a somar na vida, né? Então, é demais. lindo. O quanto sensibiliza a gente. E faz também com que os nossos instintos apurem, né? O Paty, Ter contato total. escuta, o som da nossa casa muda, a sonoplastia da nossa casa muda, Não, né? até a nossa relação com a espiritualidade. Eles Muda. afetam a gente em níveis assim que a gente nem imaginava. Paty, antes da gente entrar aqui para o final da live, fala, por gentileza, quais são suas redes sociais. É, às vezes a pessoa não achou, perdeu, vai ver a live depois. Fala para a gente, por gentileza. Então eu tô, né, perfil profissional VET, VET, Vida MG. Lá vocês vão achar alguns posts com curiosidades sobre temas que conversamos aqui, inclusive. E tem o outro que é pessoal artístico, que é Pati com Temudo Mendonca 25. Ou melhor, doutora DRA Pati Mendonca 25. Tem o Maravilha. site também no Vet Vida MG, vocês vão ter o site da Vet Vida Horto, tá? E depois Repete o site, qual é? Vet Vida Horto com THO no final.com. E a gente pode deixar o telefone também. Entrando no meu perfil Vet Vida MG, tem lá o Maravilha. bio, tá? Paty, a gente está entrando aqui no finalzinho. Eu gostaria que você deixasse um conselho para os tutores, né, que estão assistindo, o que vão assistir, sobre o verdadeiro significado de cuidar de um animal, assim, com toda a tua bagagem de musicista, de veterinário. Que conselho você deixa para gente? Olha, João, os pets, eles vão trazer para a gente aquele lembrete do como é importante olhar para diferentes fases e diferentes expressões daquilo que nós somos na vida. Então, eu nem sabia que ia fechar com essa pergunta, eu trouxe uma surpresa para vocês. Vamos relembrar o seguinte: o pet chega, ele tem um período de vivência, ele chega naquela fase que a gente fala, né? A fase do adolescente, depois vai entrar na fase senil. Então, para que a gente sempre recorde a beleza de cada uma dessas fases. No começo, eles vão brincar, destruir, ali no meio termo, eles vão estar mais Sim. assimilar os comandos e os limites que nós vamos estabelecer, e lá na senilidade eles vão trazer muito mais o que é a necessidade deles, né? O que que eu quero agora, né? Então, para a gente lembrar da importância de viver plenamente cada etapa das nossas vidas. E lembre-se que, na verdade, a gente pode achar que escolheu um pet, que aquele pet, né, a gente olhou, mas eu acho que essa escolha ela é mútua, sabe? Por afinidade,
por essa frequência, um pet ele não vem em vão para nossa família. E quando a gente começa a lembrar toda a história desse pet na nossa vida, na nossa jornada, isso faz muito sentido. Então, só para a gente finalizar, eu vou pedir para quem estiver aqui ao vivo ou quem for escutar depois, num momento agora de conexão, se tiver com seu cachorro ou gato pertinho, lembrar do dia em que vocês tiveram o primeiro encontro de vocês e fechar os olhos. Eu vou tocar uma música para vocês. Vai para esse momento aí por 30 segundos, 40 segundos e lembra o que que fez realmente o coração de vocês conectarem. Vamos lá, então. Obrigado, Tati. Vamos lá, quero ver. Me emocionei aqui. Ai, ai. Paty, obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua luz que você trouxe para a gente, pelos insights maravilhosos que com certeza todo mundo aqui que viu que vai ver essa live vai acessar. Obrigado a todo mundo que participou, que deixou aqui a sua interação. Enviem essa live aí, pessoal. Acho que está um conteúdo aí muito rico, que vai ajudar todo mundo a viver melhor com os pets. Gratidão, João. Que tenhamos muitas oportunidades de troca. Estou super à disposição de todos vocês que acessarem essa live. E quem sabe numa próxima a gente combina aí para compartilhar experiências inusitadas. Vamos, depois eu quero trocar uma ideia com você também sobre alimentação, ver se a gente faz uma live, que é um tema bem Claro, bacana também. Paty, um beijo no teu coração. Vamos combinar de fazer alguma coisa assim. vamos sim. Até a Beijo próxima. para todo mundo. Obrigado, pessoal, aqui presente.